Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia para leigos e leigas, paz e bem. Então, nós estamos continuando aqui com o nosso curso, que esse ano a gente termina, e nós estamos agora na Teologia Sistemática. O ano passado nós estudamos a Teologia Introdução, a história da Bíblia, a história da Igreja, o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Agora estamos na Teologia Sistemática, estamos falando de Deus. Deus e o ser humano, ser humano e Deus. Então nós vimos no primeiro encontro deste ano o Deus da revelação, o Deus Yahvé, que revela que está no nosso meio. E no segundo encontro nós vimos que Deus se revela na Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é a melhor comunidade. Ela está lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8 e versículo 16. Resume tudo no amor. 3 pessoas da Santíssima Trindade, cada um é uma pessoa, mas os 3 juntos se tornam um só Deus, quer dizer, uma só comunidade. Hoje nós vamos estudar o Deus Jesus, o Deus da Cristologia. Cristologia significa estudar sobre Cristo. Cristologia. Logia significa estudo sobre Cristo. E os primeiros discípulos tiveram muita dificuldade para entender esse Jesus, que ele era humano e Deus, Deus humano, quer dizer, homem, homem Deus, Deus homem. Temos dificuldade de entender. E para entender isso aí, o mais fácil é a gente olhar lá no livro do Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, versículo 36 até o 42, é o que a gente vai ler lá depois. A Cristologia, então, é isso, olha lá, o Deus humano e o homem divino. Então, Jesus, ele nasceu, ele é um ser histórico, nasceu no momento histórico, no ambiente social, geográfico, viveu, cresceu, teve uma família, mas ele veio ensinar o reino de Deus. E quando ele falou do reino de Deus, é para o pessoal entender que naquela época o pessoal vivia sob reinados. Olha, na época de Jesus era o Império Romano, o grande imperador. E tinha vários reis, chamava de reino. Aqui é meu reino. Então Jesus também se colocou de acordo com a sua história e diz que ele vem ensinar o reino de Deus. E o reino de Deus vai completamente contra qualquer lógica do sistema dos seres humanos, que somos nós. Até hoje. O reino de Deus é completamente diferente do que nós pensamos hoje. Então, por isso que a gente está aqui estudando teologia, estudando a Bíblia, participando da igreja e da pastoral. Tudo isso para melhorar um pouquinho a nossa condição de ser humano. Vamos dizer assim, né? Lá no Antigo Testamento, nós já vimos lá no Gênesis 3, do versículo de 1 a 6, que Deus se manifestou a Moisés da montanha, na sarça ardente. Ele subiu até a montanha, ele viu a sarça pegando fogo, mas não se consumia. E ele chegou mais perto para ver o que era, e dali Deus o chamou. E ele recebeu uma missão. E essa missão mostra que Deus está no nosso meio. Né? É o versículo, o capítulo 3 mesmo do Êxodo, versículo de 3 a 10. É aquele Deus que ouviu, viu, desceu, conheceu, libertou, elevou as pessoas e enviou para libertar o povo. Então, o Jesus Cristo é o Cristo libertador. É aquele que veio para nos libertar. Você aí, do outro lado, que está acompanhando o nosso curso de teologia, e nós aqui, nós
O nosso caminho é Jesus, o Cristo libertador. E lá no versículo 11 e o versículo 13 também, do livro do Êxodo, capítulo 3, Deus envia Moisés até o povo. E Moisés fala, mas quem sou eu para tirar o povo do Egito? Porque ali ainda estava o grande império egípcio, que eram os faraós. Que ele, fraquinho, sem nenhuma arma, e o poderio do império, mas Deus disse, você vai. E diz lá que eu sou o Deus do pai de vocês. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mas se eles perguntar o seu nome, Deus falou, você diz, eu sou aquele que sou. Então Jesus, a palavra Jesus, o termo Jesus, significa Yahvé salva. Aqui no nosso texto, que nós sempre escrevemos um texto também, tem uma apostila bonita, às vezes você do YouTube aí quer, vamos dizer assim, precisa de uma apostila, é só entrar lá no WhatsApp, dar o seu nome direitinho, e a gente envia a apostila para vocês. Só que tem um custo de xerox, só xerocar, montar assim, deixar ela bonitinha, para ela chegar até vocês. Aqui diz assim, olha, vamos ler o texto já então, para nós entender um pouquinho essa questão do Jesus, o Cristo que está em nosso meio. Então, o capítulo 2 do livro do Atos dos Apóstolos, ele contando a história de Pentecoste, o dia que Deus, o Espírito Santo desceu do céu e entrou nos discípulos. Eles receberam o Espírito Santo e com isso eles foram evangelizar. Aqui chama-se a missão da comunidade. Então, o capítulo 2, de 1 a 13, vai contar essa historinha da vinda do Espírito Santo. A partir do versículo 14 até o 42, é o discurso de Pedro. É o discurso de Pedro. Pedro, com grande coragem, no dia de Pentecostes, ele que foi aquele fraco que negou Jesus 3 vezes. E agora, no meio de 40.000 pessoas, ele sobe no palanque e começa a dizer aquilo que tem que ser falado. E a partir do versículo 36, ele vai dizer assim, olha, portanto, que toda a casa de Israel saiba com plena certeza, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o tornou Senhor e Cristo. Olha, esse Jesus que vocês mataram, Deus o tornou Senhor e Cristo. Aqui começou a cristologia. Ó, Senhor e Cristo. Aí, vamos ver só esse versículo por enquanto, 36. Capítulo 2 do Atos, 36, vai até o 42. Quando Pedro fala, portanto, que toda a casa de Israel saiba com plena certeza que esse Jesus que vocês mataram, ele está fazendo uma denúncia. Vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram o Jesus que veio trazer a vida. Mas por que eles mataram Jesus? Se Jesus veio dar boa notícia, veio ensinar o reino de Deus. Porque o império nunca quis saber do reino de Deus. Tanto daquela época como o império está aí hoje. O império é aquele que mata. O império é aquele que quer guerra, quer morte. E Jesus disse, eu quero a vida. Eu vim para que todos tenham vida. Eles querem deixar o povo passando fome enquanto eles estão cheios de dinheiro. Jesus veio partilhar o pão. Eles tinham ódio. Jesus ensinou o amor. Não tem ódio até hoje, né? Eles só olham no seu umbigo, só quer para si, são egoístas. Jesus olhava para a comunidade. Então Pedro está fazendo uma denúncia. Vocês mataram o autor da vida. Mas ao mesmo tempo, ele faz um anúncio. Olha lá. Crucificar. Deus o tornou Senhor e Cristo.
Já que agora ele não está morto. Ele se tornou Senhor. Senhor, sabe quem é? É o Yahvé. É o Deus que salva, o Deus dos pobres, lá do Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés. Javé significa, o termo Javé significa Deus salva. Deus salva você, salva eu. E agora esse Jesus tornou Cristo Senhor. Senhor é o Yahvé, é o Adonai no hebraico. E Cristo significa assim, Cristo, na palavra grega, Cristo significa ungido. Ungido. E no termo hebraico, ele significa Cristo, significa, vou recapitular aqui para me explicar para você, que eu atrapalhei aqui. Ó, Cristo significa ungido no grego, e no hebraico ele significa Messias. Agora sim, né? Então, para nós entender, quando ele faz essa denúncia, ele fala que tornou Cristo Senhor, ele está dizendo que Deus veio trazer o perdão. Então ele faz uma denúncia e ao mesmo tempo ele faz um anúncio, que o Deus é o Deus do perdão. Agora, olha só o versículo 17. Ao ouvir isso, sentiram apunhalados seus corações e perguntaram a Pedro e ao discípulo: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se. Quer dizer, o discurso de Pedro tocou o coração. Nós temos que mudar de vida. Nós não pode ficar aí só no meio da corrupção, roubando, matando. Se você é cristão, é a favor da pena de morte, então você não é cristão. Porque Jesus não... Se você é católico, a favor da pena de morte, então você não é católico. Porque Cristo é o Cristo do perdão. Então não pode ser assim. Vai ter que ser o evangelho que a gente viu nesse 7º domingo. Se alguém bater na sua face, vira outra face. Alguém deu um tapa aqui, vira outro. Mas isso aqui não é literal, não é essa face aqui. É a face da terra. É o jeito da gente viver nesse meio. Isso é que Cristo veio nos ensinar. Isto é cristologia. Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos próprios pecados. E vocês receberão o dom do Espírito, pois a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos aqueles que estão longe, e aquele que o Senhor o chamar. O que ele quer dizer aqui? O perdão é para vocês, para os seus filhos, para todos aqueles que querem. Quer dizer, tem um processo. Para a gente mudar de vida, que é essa mudança de vida, ela chama metanoia. Metanoia é uma palavra grega na teologia que significa mudança de vida e de comportamento. E ele vai dizer mais aqui, e Pedro exortava dizendo: salve-se dessa geração perversa. E o que escolheram a palavra e foram batizados era mais de 3.000 pessoas. Olha lá, a reação é uma mudança de vida, metanoia. Mudança de vida. Então o cristão e a cristã é um homem diferente. É uma mulher e um homem diferente. É um homem que não aceita a corrupção, não aceita a violência, não aceita a pena de morte, não aceita o egoísmo. É um homem e uma mulher que vive e segue Jesus. Aí sim, bater palma e louvar Jesus, depois ser a favor da pena de morte, não resolve nada. E ele vai dizer mais aqui, eles eram perseverantes a ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão e na partilha do pão e nas orações. Aqui nós temos os 4 pilares da igreja. 4, primeiro, eles eram perseverantes no ensinamento. Então você que está aí, eu que estou aqui, o ensinamento de Jesus, é a teologia, é a catequese, é o que vocês estão fazendo e eu também. A comunidade, para ser cristã, ela precisa do ensinamento.
Segundo, ela precisa viver em comunhão. O que é comunhão? Não é vestir uma camisa de força para todo mundo, não. Comunhão, viver um entendendo o outro, em comunhão, um conversando com o outro, um perdoando o outro, né? Comunhão, quer dizer, como união, comunidade, viver junto. O amor de Deus é o segundo. Terceiro, partilha dos pães. É o terceiro tripé, partilha dos pães. O que é partilha dos pães? Partilhar comida, partilhar a palavra, partilhar os bens. Aqui diz assim, olha, os cristãos partilhavam seus bens com alegria. Agora hoje tem uma música que diz assim, os cristãos partilhavam os seus bens com alegria. Hoje Deus espera que os dons de cada um sejam repartidos no dia a dia. Mudou? Não, o dom é uma coisa, bens é outra. Aquele tempo repartiu os bens, agora vai repartir os dons. Dons está bem, mas os bens também. E para encerrá-la, eles eram perseverantes às orações. Vamos recapitular? Ensinamento, comunhão, partilha e rezar. Isso nós precisamos rezar todos os dias para nós ter força de enfrentar todas essas dificuldades que nós estamos aqui vivendo. Bom, então, continuando mais um pouquinho aqui na nossa apostila, a gente vai aprender também aqui, que o Novo Testamento, aqui tem muitas prerrogativas divinas de Jesus. O nosso irmão, está aqui na apostila também, nosso irmão J. Libânio, né? João Batista Libânio, ele deu aqui, ele escreveu, ele era um doutor em cristologia, dava aula na faculdade muitos e muitos anos, né? Ele diz assim, que no começo, quando a gente queria aprender a cristologia, e a gente não sabia tudo ainda da cristologia, a gente fazia assim, a gente começava a procurar atributos divinos em Jesus, para entender o ser humano Jesus, porque Jesus é homem, é ser humano, como eu, você, homem, ser humano, mulher, ser humano, tem todo o sentimento, tristeza, dor, medo, depressão, teve tudo, como todos nós temos. Então precisava procurar nele atributos divinos para entender o ser humano Jesus. Aí ele diz que é o contrário. Nós primeiro temos que entender o Jesus histórico, o Jesus homem, para depois nós entender nele os atributos divinos, que ele diz aqui, os atributos de Deus. Jesus, como humano, como é que ele era Deus sendo humano? Como que ele tinha Deus nele? É o contrário, então. Primeiro nós vamos olhar Deus como ser humano, o Jesus histórico. Mas muitas igrejas por aí, tanto evangélica como católica, só fica no Jesus da fé. Tudo bem, nós conhecemos Jesus através da fé, não está errado. Mas nós também temos que conhecer o lado humano de Jesus. E isso é cristologia. E eu vou até ler aqui para vocês aqui, ele vai dizer assim, inverteram-se os sinais. Em vez de interpretar a humanidade de Jesus a partir de ideias e atributos divinos que conhecemos pela filosofia, começamos a entender o divino em Jesus a partir da sua dimensão humana nos evangelhos. Então, olhar o Jesus humano para nós entender como ele era Deus. Nada é tão divino em Jesus quanto sua extrema humanidade. O divino em Jesus faz-se limitado no humano. É a fraqueza e o limite do amor de Deus que respeita a liberdade humana. Este parece o caminho que mais responde às nossas perguntas e experiência. Penetrar no mistério de Jesus se faz seguindo o caminho seu proceder humano entre nós. Quer dizer, humano, o homem, Jesus, que entrou no templo,
meteu o cacete, derrubou tudo lá, patifou tudo e diz: vocês estão fazendo da casa de Deus uma casa de ladrão. Está nos 4 evangelhos isso aí. Jesus, como ele era um ser humano, ele ficou indignado de ver a roubaria do templo e ele quebrou tudo. Viu que beleza? E agora eu queria, para nós já ir logo terminando, que o nosso vídeo aqui é só 25 minutos, para vocês entenderem o Jesus Deus e o Jesus homem, ser humano. É o Marcos 2, o capítulo de 1 a 12. Eu vou fazer um resuminho aqui para vocês. Jesus estava em Cafarnaum, Marcos 2, de 1 a 12. Cafarnaum, vocês lê lá. E tanta gente em volta dele, e ele pregava a palavra. E chegou 4 homens carregando um homem aleijado, não andava, das pernas, né, paraplégico. Ele não podia andar. E não tinha como chegar até Jesus, porque a multidão era muito grande. Eles abriram o teto e desceram o homem pela corda e puseram na frente de Jesus. Quando Jesus viu aquela cena, diz que ele se comoveu e diz, vendo a fé que eles tinham, ele disse: os seus pecados estão perdoados. Mas espera aí, aquele homem foi lá para ser curado ou para ser perdoado o pecado? Ele foi para ser curado. Mas quando ele falou assim, o doutor da lei, que estava ali, e o doutor da lei falou: mas como que esse homem pode perdoar pecado? Quem pode perdoar pecado é só Deus. Pensar no seu íntimo. Jesus falou assim, ó: quem pode perdoar pecado, senão Deus? Jesus respondeu, depois respondeu: ora, vocês sabem que o Filho do Homem, versículo 10, Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado aqui na terra. Ele mostrou que perdoando pecado, ele também era Deus. Mas ele curou o homem até aqui? Não. Aí, ele falou ao paralítico: levante-se. Imediatamente ele levantou da cama, pegou o leito, tem lugar que fala maca ou fala cama, né? Pega a sua cama e vai embora. Olha lá. Pegou o leito diante de todos e ficaram todos admirados. E foi embora para casa, e todos glorificavam a Deus. Quer dizer, na primeira vez ele não curou o homem. Seus pecados estão perdoados, para mostrar que ele era Deus. E na segunda, ele, ser humano, diz: eu sou filho do homem, eu posso perdoar pecado. Aí ele diz lá, ele falou para o homem lá: levante-se, pega a sua maca e ande. Ora, sabe que o Filho do Homem veio para perdoar pecado aqui na terra. O homem pegou a cama e foi embora. Então aqui, pessoal, para mostrar a cristologia, que é o homem Deus e o Deus homem. Mas para nós entender tudo isso, nós temos que olhar primeiro o ser humano. E aí nós vamos entender que Deus estava nele a partir dos seus gestos, a partir da sua prática, a partir da pregação do reino de Deus, que é a partilha do pão, que é curar os doentes. Nasceu pobre, viveu pobre e foi assassinado por causa disso, porque o pessoal não concordava com ele, porque o nosso reino de hoje é completamente diferente do reino de Deus. Então vamos ficando por aqui, e vocês podem pegar também na casa de vocês o Marcos 30, Marcos 6, do 30 a 44, lê direitinho lá, vai parecer bastante a cristologia, aquele Deus que partilhou, aquele Deus que perdoou, aquele Deus que deu a responsabilidade para os discípulos, mandou olhar a realidade, partilhou o pão, não deixou de desperdiçar nada. Até a próxima, se Deus quiser. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E todos vocês que estão vendo esse vídeo aí, compartilhe e se inscreva no nosso canal do YouTube. Porque quanto mais crescer o canal não é meu, o canal é nosso, é o canal da evangelização. Escreva aí, peça para nós também a apostila,
entra no nosso WhatsApp. Até mais, se Deus quiser.